Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, dos versos 42 a 47. Nós estamos meditando sobre a comunhão nesse mês de novembro. E é muito importante que você procure aí resgatar algumas coisas, ou de repente até assistir novamente as mensagens que foram gravadas. Domingo passado a gente pensou sobre em que você crê. Lembrando, sei que domingo passado nós não tivemos um culto presencial, mas o culto foi gravado para que você não perdesse essa sequência. E a sequência exatamente dessa dedicação daquela primeira igreja ali em Jerusalém, que se dedicava, ou que perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vamos meditar esse mês nesses 4 temas. O ensino dos apóstolos, hoje a comunhão, domingo que vem ao partir do pão e nas orações. Lembrando você que quando nós pensamos no ensino dos apóstolos, que está escrito aqui, nós nos lembramos que Pedro fez questão que o novo integrante do colégio apostólico fosse alguém que tivesse conhecimento do ministério de Jesus desde o primeiro dia. Ele não somente tivesse visto o que Jesus fez, mas tudo o que Jesus fez, e tivesse ouvido tudo que Jesus pregou e ensinou, para que eles pudessem reproduzir. Foi essa tarefa que Jesus deu aos seus discípulos. Vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, este Espírito que nós acabamos de pedir aqui, que venha sobre nós, que nos tome. Vocês vão receber esse Espírito e vocês vão sair pelo mundo sendo testemunhas a meu respeito. E é isso que os discípulos saem fazendo pelo mundo, pregando, como Pedro faz no Pentecostes, testemunhando de Jesus, que Jesus havia de fato sido morto por aqueles homens, por Pilatos e Caifás, mas que havia ressurgido dos mortos, que eles haviam visto Jesus vivo e sabiam que Jesus estava vivo naquele momento. E você vai encontrar ainda o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja para o fato de que eles estavam fundamentados nos profetas e apóstolos. A igreja é construída numa pedra fundamental que é Jesus, a pedra de referência, mas que o fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos, é aquilo que os profetas profetizaram no Antigo Testamento a respeito do Messias, e aquilo que os apóstolos agora afirmam de que Jesus fez de judeus e gentios um novo povo, um só povo, que agora é a família de Deus. Isso é a doutrina, o ensino dos apóstolos, e que a igreja precisa continuar reafirmando e pregando e ensinando ao mundo. Novas teologias, como a teologia da prosperidade, foge deste ensino dos apóstolos. Foge daquilo que Jesus disse aos discípulos quando falou, olha, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Então, a igreja tem este desafio de manter esta comunhão, de perseverar, de se dedicar a este ensino dos apóstolos, para que ela não se perca, para que ela não perca o seu rumo, para que ela não venha, inclusive, a apostatar da fé. A palavra que nós separamos para pensar, se dedicavam à comunhão, ou perseveravam, se dedicavam a essa comunhão, essa koinonia, como nós já conhecemos, fala deste compartilhamento generoso, em que cada crente dava aos outros o que ele mesmo havia recebido, quer de bênçãos espirituais, quer de bênçãos materiais. Você vai se lembrar que o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, aquela primeira carta pequenininha, ele diz assim, olha, nós estamos falando para vocês daquilo que nossos olhos viram, daquilo que nossos ouvidos ouviram, daquilo que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu recebi, aquilo que eu vi, aquilo que eu testemunhei. E é isso que a igreja hoje faz quando também fala a outras pessoas ou compartilha com o outro. Como é bom. Você já deve ter passado por essa experiência de repente encontrar com um irmão que tem a palavra certa, que tem o ensino certo, que tem a disposição certa, que tem o sentimento certo,
que vem ao encontro da sua necessidade. Ele é aquilo. Ele transfere para você aquilo que ele tem. Aquilo que Jesus já disse, olha, a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes você encontra um irmão que ele está cheio do time de futebol dele. E olha que eu amo futebol, gosto de futebol. Ele está cheio da última série que bombou no streaming dele. Ele fala de política e você entra e sai da presença dessa pessoa mais vazio do que entrou. Mas como é bom quando você está em comunhão e encontra com alguém que é a resposta de Deus para a sua vida, que vem ao encontro da necessidade que você tem naquele instante. A comunhão é exatamente você compartilhar de maneira generosa com cada crente aquilo que você mesmo recebeu, quer seja de bênçãos espirituais, quer sejam de bênçãos materiais. E o que eu queria pensar com você, então, um pouquinho a respeito agora, são sobre as marcas da comunhão. Quais são as características que estes textos, ou que aquela igreja primitiva, aquela igreja em Jerusalém, começou a desenvolver, que marcava a sua comunhão? Quando nós olhamos esse texto de Atos 2, de 42 a 47, esse primeiro versículo 42, vamos destacar exatamente esta palavra, que eles se dedicavam, que eles perseveravam. Havia dedicação. Dedicação é esforço, é uma cultivação. Pensa em você, você tem planta? Você gosta de cuidar de planta? Se dedicar a cultivá-la? A minha mãe falava com as plantas dela, conversava com as plantas. E havia uma dedicação, que estão falando aqui, é de cultivar. E quando você cultiva algo, você carinhosamente, você dedicadamente, faz aquilo que é bom. Você mexe a terra, você rega, você troca, põe adubo, você tira as folhas velhas. Eu já falei para os irmãos que eu tinha vontade de ter um bonsai, e eu ganhei um bonsai. Carinhosamente, uma família me deu um bonsai. E você tem que tomar um cuidado sério, porque você tem que colocar água dia sim, dia não, e você tem que regar em todos os lugares. E eu fiquei muito preocupado, porque o meu bonsai começou a secar, mesmo eu regando todos os dias. E depois eu fui descobrir que se você pôr água de menos ou água de mais, ele seca. E para minha surpresa, para minha alegria, ele começou a florescer novamente, surgir novos galhos, folhas verdes. Eu fiquei muito feliz por causa disso. Mas você precisa se dedicar. Não como uma obrigação, mas como este cultivo, quando você trata de uma planta que você gosta. Como você trata daquele seu animal que você leva no pet shop para tomar banho, que você leva na veterinário, gasta uma fortuna para tratar dele. Não faz isso com carinho? Se dedicar à comunhão é isso. Quando um crente chega ao ponto de achar que vir à igreja, vir ao culto, vir ao seu pequeno grupo, ao seu ministério, é um peso, ele está doente da alma, mas muito doente da alma. Aquela igreja se reunia, e veja que interessante que o nosso texto diz que todos eles, e era uma experiência comum para todos, estavam cheios de temor. Temor não é ter medo, mas é ter reverência ou consciência do valor daquilo que nós estamos tratando. Quem abre mão, por exemplo, de estar num culto como esse, podendo estar, ele não tem noção ainda do seu valor. Hoje de manhã, na classe da Escola da Caminhada, nós falávamos exatamente sobre isso, sobre o cuidado que nós temos com este espaço. E o cuidado que devemos ter com ele, com uma consciência do seu valor. Para que é este lugar e o que nós fazemos, especialmente o que nós realizamos neste lugar. Todos eles tinham este temor, esta consciência do valor que era perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão que eles tinham. Eles tinham tudo em comum, estavam à disposição com a sua vida e com os seus bens. Eu estou pronto a repartir generosamente aquilo que eu tenho de bênçãos espirituais ou materiais. Eles chegavam ao ponto de vender suas propriedades e distribuíam àqueles que
tinham necessidade. Eles conseguiam, a comunhão fazia com que eles enxergassem os outros. Quando você entra em contato com as pessoas, quando você caminha com elas, você percebe as necessidades que outros não percebem. Há algumas pessoas ausentes deste momento, do nosso culto, que têm algumas necessidades, que nem todos sabem. Se você caminhar com eles, você vai saber das lutas que eles estão enfrentando. Quando a gente está em comunhão, a gente enxerga o outro e as suas necessidades. E mais ainda, a gente percebe que pode ser o canal para suprir a necessidade que o outro tem. Aquilo que parece que para mim está tão escasso, do qual eu sou tão carente, é tanto para um outro que tem menos ainda que eu. E aquele pouco que parece para mim é tanto para ele. Eles se reuniam no pátio do templo. Isso significa que aquela primeira igreja continuou indo ao templo de Jerusalém para adorar, se reunir ali. Era como se houvesse uma grande comunhão, como se houvesse um grupo como esse reunido em torno de Jesus. Ainda que fosse no templo de Jerusalém, eles se reuniam em torno da doutrina dos apóstolos, do ensino dos apóstolos, para celebrar a Jesus. Eles também partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, porque eles também se reuniam nas casas, em pequenos grupos, não somente nos momentos no templo, e você lembra que o templo tinha um momento especial que era o sábado, onde todos afluíam para o templo, mas em outros momentos em que eles podiam se encontrar, tanto num grupo grande como num grupo pequeno. Eles se encontravam e eles louvavam a Deus por causa do próprio Deus, da sua obra através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Isso era o centro de suas vidas. Quando eles se encontravam para falar o que Deus fez, o que Ele está fazendo através deste Espírito que está dirigindo as suas vidas. E é por causa disso, de se dedicar a todas estas características, que esse povo caía na simpatia dos outros. Eu me lembro de uma ocasião que a gente tinha um trabalho de evangelização e coube a mim, com um grupo, uma meia dúzia de jovens e adolescentes, ir ao colégio do bairro para falar de sala em sala. Olha, vai ter uma programação no sábado, queremos convidar você, vai ser muito bom, tal. E chegou numa classe que uma professora, a gente tinha que pedir permissão, autorizado pela diretora, depois bater de porta em porta, cada professor tinha que autorizar a entrada. E uma professora falou assim, vocês são daquela igreja que está no morro lá, que tem uma cruz, tal. Eu falei, exatamente. Eu conheço o trabalho de vocês. Às vezes as pessoas não frequentam a nossa igreja. Às vezes elas nem gostam de nós, mas elas precisam respeitar. Elas precisam entender que nós somos sérios. Eu já falei para os irmãos, vou repetir aqui, quem estiver ouvindo, o dia que estiver ouvindo pode ficar até chateado, mas eu faço questão de me apresentar como pastor batista. Porque as pessoas falam assim, os batistas são sérios. É uma igreja séria. Pode não gostar, pode não acreditar no que nós acreditamos, mas fala, eles são sérios. Você sabe que eu tive uns colegas que eram coreanos, e a Coreia hoje tem mais de 30% da sua população cristã, evangélica. Templos enormes, para milhares de pessoas. E o que fez o evangelho se tornar tão respeitado na sociedade coreana do Sul, foi que durante a guerra, a igreja abriu suas portas, olha, sua casa foi bombardeada, se perdeu tudo, na rua que você não vai ficar. Vem aqui, dorme nos bancos da igreja, a igreja vai te socorrer na sua necessidade. E ainda que as pessoas, 2/3 da população não creia no Evangelho de Cristo, resista ao Evangelho de Cristo, a igreja é extremamente respeitada. Não concordam, mas é extremamente respeitada por causa disso. E é isso que estava acontecendo com aquele povo, que não estava ali para brigar, não queria mais dominar Roma, mas queria falar de um novo relacionamento. Agora nós temos uma coisa em comum, na qual cremos, ou em que cremos. Nós cremos em Jesus, que foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte, e hoje está sentado à destra do Pai, e domina sobre todas as coisas, inclusive sobre a história das nossas vidas. Então, a primeira característica daquela igreja que mantinha a sua comunhão, ou a primeira característica da comunhão, a primeira marca da comunhão, era a sua dedicação.
aqueles crentes, quando chegava a hora do culto no templo, eles iam. Quando chegava o encontro numa casa de alguém, eles estavam lá. Quando chegava alguém com necessidade, eles chegavam juntos. Isso era uma marca da sua dedicação, eles dedicavam a sua vida a esta nova verdade que eles criam. A segunda marca é o companheirismo. E é interessante, eu fui buscar essa expressão, aquele que acompanha, faz companhia, que vai na companhia, que anda junto. Já teve alguém que vai com você num exame? Te acompanha. Meu companheiro está ali do lado, simplesmente, para que você não se sinta só. E não é à toa que a igreja, como nós vimos, eles se reuniam aos sábados no templo, todos juntos, para se dedicar ao ensino dos apóstolos. Também nas casas, eles estavam juntos. E isso significa que eles, por causa disso, eles foram chamados os do caminho. Eles caminham juntos, eles estão na mesma direção. Lucas, quando registra que Paulo saiu perseguindo a igreja, diz que ele recebeu carta para poder perseguir a todos do caminho. E quando Paulo chega para Félix, o governador da Judéia, e ele está preso, e ele precisa dar o seu testemunho diante de Félix, ele também usa essa expressão, eu saí perseguindo os do caminho, os que caminhavam juntos, os que estavam sempre na mesma direção, os que estavam em companhia um do outro. E é interessante no capítulo 4 de Atos, um pouquinho para frente, essa igreja que nós vimos ali no capítulo 2, no capítulo 23, Pedro e João vão para o templo, pregam o evangelho de Cristo, são presos, são chamados pelo Sinédrio e exortados, vou usar essa expressão, a não pregarem mais a Cristo Jesus. E eles falam, eles não obedecem naturalmente, dizem, olha, vocês vão julgar aí se é lícito obedecer a vocês ou a Deus. Mas eles são libertos. Quando eles são libertos, Lucas registra no verso 23 que quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para onde? Para os seus companheiros, para as pessoas que caminhavam com eles. Voltaram para os seus companheiros. E o que aconteceu quando eles voltaram para os seus companheiros? Diz aí no versos 23 em diante, de Lucas capítulo 4, que eles voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Eles compartilharam o que havia acontecido. Eles compartilharam o que haviam aprendido. Primeiro, o que havia acontecido. Nós fomos presos, nós fomos pressionados a não pregar mais o evangelho, mas nós nos mantivemos firmes e nós fomos finalmente libertos e nós viemos aqui contar isso para vocês. Mas sabe o que eles aprenderam? Eles contam aí do verso 24 ao 28, quando eles dizem assim: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, tanto Pedro e João, quanto aqueles que ouviram, seus companheiros que ouviram o testemunho deles. Diante do testemunho de Pedro e João, a igreja compreendeu, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles entenderam o que estava escrito no Salmo 2, esses dois versos. De fato, e aí eles conseguem interpretar a realidade. Eles dizem assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam predito de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles compartilharam o que havia acontecido, compartilharam o que haviam aprendido a partir da sua experiência com Deus. Eles compreenderam juntos sobre a soberania de Deus e o seu prover de poder, de autoridade e de ousadia.
Eles chegaram a essa conclusão nessa sua oração, nessa sua fala, de que tudo o que havia acontecido, a sua resistência, a sua firmeza, não era algo simplesmente deles, mas algo que Deus havia dado a eles. Eles oraram juntos e eles agiram juntos, cheios do Espírito, saíram para proclamar, é o que o verso 31 diz. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Tem gente que não estava nessa reunião e que deve ter ouvido assim, nossa, o que aconteceu naquela reunião que o povo saiu assim tão firme, tão disposto a pregar o evangelho corajosamente. Até fulano, que era meio tímido, saiu firme, intrépido. E aí alguém falou, mas você não estava na reunião? Você não estava quando Pedro e João chegaram, que tinham sido soltos, e compartilharam, e como a fala deles encheu o nosso coração, e fez o nosso coração arder de alegria com aquilo tudo, com o poder de Deus. E você não estava lá quando o Espírito agiu, o lugar tremeu, e os nossos corações foram aquecidos. Você não estava lá. Que companheiro é você? Onde você estava? Você perdeu esta grande oportunidade. Quando a igreja está reunida, uma das marcas da sua comunhão é o companheirismo. Caminhamos juntos. Um terceiro aspecto é que o amor se torna um fato. Nós vivemos um tempo, já há muito tempo na realidade, chamado de hedonista. Um tempo do prazer, um tempo do sentimento, um tempo em que eu sou dominado pelo prazer, e que frustrações não podem fazer parte da nossa vida. Aí mesmo no capítulo 4, a partir do verso 32, está escrito que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Você quer comunhão maior que essa? Uma mente e um coração. A Bíblia diz que no verso 33, que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, uma mente e um coração, porque todos estavam focados em dar um único testemunho a respeito de Jesus, da sua ressurreição, do poder que o Espírito de Cristo agia em suas vidas. Grandiosa graça que se manifestava no meio de todos eles, que é essa atitude movida pela presença do Espírito de Cristo na vida da igreja. Grandiosa graça move a vida da igreja. É interessante, e eu fico tão feliz quando alguém chega, pastor, o senhor não acha que devia fazer isso? O pastor está precisando disso. Eu até brinco, eu falei, olha, isso é coisa de Deus. Deus está movendo corações, porque está fazendo você perceber essa necessidade na vida da igreja. Não é o pastor que está falando isso. É você que está percebendo isso, é uma ação do Espírito que está conduzindo a termos uma única mente para essa necessidade. Eles compartilhavam o que tinham, os necessitados eram supridos, e a Bíblia diz, Lucas registra que Barnabé chegou a dar um terreno para suprir as necessidades da igreja. Lá no capítulo 2, diz que as pessoas vendiam suas propriedades, não necessariamente o seu terreno, mas eles estavam dispostos a abrir mão de um bem seu, uma propriedade sua, para ajudar a vida da igreja. Mas chegou ao ponto, o ápice na vida de Barnabé, que Barnabé foi e deu um bem muito precioso, vendeu um terreno e entregou isso para a igreja. Me lembro de um pastor, meu professor, que a igreja tinha um grande desafio. Ele já contou isso, deve estar até inclusive na internet. Ele falou, olha, eu não fiz isso para me vangloriar, mas Deus moveu o nosso coração nesse sentido. A igreja tinha um grande desafio, terminar um templo majestoso, e ele e a esposa sentiram, eles tinham mudado aqui de São Paulo, tinha um apartamento pequeno aqui, e entenderam de Deus de doar aquele apartamento para a obra da sua igreja. E não é à toa que todo o suprimento da igreja foi realizado. O templo está lá. Foi completo, está terminado. Vai servir a vida daquela igreja, de várias gerações durante muitos anos. Gente que foi capaz de fazer isso, de abrir mão de um apartamento para poder ajudar a igreja.
Tem um hino que eu gosto muito, chama A Igreja, que fala assim: estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Quando a gente se congrega, a gente vai ser abençoado. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Este espírito que trabalha, que quer quebrantar nosso coração. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem, com este povo que está aqui, que se reúne na presença dele, nessa esperança de ser tocado pelo Espírito de Deus. Seu Espírito ele vai derramar, não como no Pentecostes, mas derramando graça, movendo o coração, curando feridas, mudando perspectivas. Nós estamos sendo perseguidos por Pilatos, Não! A mão soberana de Deus está dirigindo todas as coisas. A nossa perspectiva foi mudada diante daquilo que Pedro e João contaram para aquela igreja. E é da mesma maneira que deve acontecer quando a igreja está reunida. É este Deus agindo no meio do seu povo, o Espírito sendo derramado no sentido que ele vem sobre nós para mudar aquilo que tem no nosso coração. A minha oração sempre é que você entrou triste, você entrou desanimado, você entrou derrotado, você entrou pecador, você mude aqui dentro, a partir do que você ouve, do que você experimenta, daquilo que você canta diante do Senhor. E tudo isso para louvor da tua glória. Senhor, vem escrever a tua história na nossa vida. É este o desejo, amor que se transforma em fatos. Agora eu quero falar com os irmãos, nós temos essas marcas da comunhão. Dedicação, companheirismo e amor concreto. Nada de que eu sinto. O amor é um fato. Agora existem muitos perigos para a comunhão. Eu queria destacar alguns deles nesse momento. Primeiro risco para a comunhão é a incredulidade. Lá em Atos 2,42, que nós vimos aquela igreja tão especial, no verso 44, diz assim, que os que criam mantinham tudo em comum. Porque quando você não crê, você faz exatamente o contrário de tudo que está registrado em Atos 2, de 42 a 47. A incredulidade impede você de viver as bênçãos da comunhão. Então você não persevera. Fulano não consegue terminar nada. Todo o propósito que você coloca diante de Deus, esse ano eu vou ler toda a Bíblia, esse ano eu vou servir no ministério, esse ano eu vou ser mais amoroso, esse ano eu vou ter um coração mais humilde, esse ano eu vou ser mais paciente, esse ano eu vou ser um dizimista fiel, esse ano eu vou frequentar os cultos de oração. Você decide, você não persevera. E sabe o que acontece? Quem não crê, a incredulidade impede a gente de perseverar. É a incredulidade que impede a gente de ter temor. Não valorizar aquelas coisas que Deus colocou para a nossa vida para serem valorizadas. A incredulidade não nos traz esse temor, esta reverência por estas coisas. Não se mantém unido, porque não crê, nem na importância disso. Não tem tempo para se reunir-se para a grande celebração, como aquele povo que se dedicava. Não tem tempo para se reunir nos pequenos grupos, como aquele povo se reunia nas casas. Ele tem uma dificuldade de louvar a Deus porque ele não reconhece a Deus e a sua obra na sua vida, não reconhece a obra de Jesus Cristo, não reconhece a obra e o poder do Espírito Santo, porque não crê. A incredulidade é um empecilho, é um risco para a comunhão. Ele não tem simpatia do povo. A gente acabou de lembrar assim, gente, como é importante, como é bom encontrar uma pessoa que traz a presença de Deus para a tua vida. E como é terrível encontrar uma pessoa que fala assim, olha, a igreja não serve para nada, lá o irmão fulano não é crente, o pastor não é bom, e ele reclama de tudo. E sabe por que ele faz isso? Porque ele não crê, não há fé em seu coração. Os que criam é que mantinham tudo em comum, é que perseveravam. E quem não crê, a incredulidade é um problema muito sério.
Você vai se lembrar que no colégio apostólico havia aquele que é chamado de incrédulo, né? Tomé, o que duvidava de todas as coisas. E a palavra de Jesus para Tomé foi: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Você vai se lembrar que ele chega para... E Tomé foi... Uma das características de Tomé, da sua incredulidade, é que ele não estava com seus companheiros quando Jesus apareceu na primeira vez. E quando todo mundo falou para Tomé: Tomé, as portas estavam fechadas, Jesus apareceu aqui. Ele falou: não acredito. Ele é aquele companheiro que está ausente e perde a oportunidade, não experimenta. Nosso Deus é gracioso, por isso Jesus apareceu de novo e falou: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Olha aqui minhas mãos, toca. Aprenda a ser crente de verdade. Primeira característica, o primeiro risco da comunhão, para a comunhão, é a incredulidade. O segundo é a ausência. Meus irmãos, eu quero voltar rapidamente aqui. Fé em tempo de bonança não é fé. Fé quando está tudo indo bem, maravilhoso. Nossa, é fácil ter fé. A verdadeira fé se manifesta quando as coisas não estão tão bem. Então, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos desânimos, seja crente. Se apegue ao ensino dos apóstolos, a palavra que nos exorta a sermos perseverantes, dedicados, e sigamos em frente. Não sejamos como Tomé. Segundo ponto, segundo risco da comunhão, a ausência. Eles voltaram para os seus. Foram esses que estavam juntos, como companheiros, que ouviram, que levantaram a voz, que oraram, que viram e que saíram para proclamar. Quem estava ausente, como eu disse, perdeu a oportunidade daquela experiência especial. Como diz um filósofo, você nunca entra no mesmo rio duas vezes. A água passou, não é mais o mesmo rio. Faltou nesse culto, acabou. Não tem mais esse culto. Não tem mais essa experiência. O grande problema que nós enfrentamos hoje, hoje não, nesses quase 30 anos que eu sou pastor, nesses quase 60 anos que eu sou crente, é aquele irmão que fala assim: olha, eu estou com um problema, por isso eu não fui à igreja. Eu estou enfrentando uma luta, por isso eu estou ausente da vida da igreja. Eu não entendo isso. Lembra daquela exortação do escritor aos Hebreus, quando ele diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja. Alguns estão fazendo isso. E a exortação do escritor aos Hebreus é exatamente para aquele povo que estava vivendo as suas lutas, as suas perseguições. É diante desse momento de luta, de perseguição, que a fé precisa se manifestar. Quando Jesus avisa a Pedro: Pedro, o diabo pediu você para se andar. E sabe o que eu fiz por você, Pedro? Eu orei. Não para que você aqui na frente dos outros, aqui falasse: não, eu vou morrer contigo. Pode deixar. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. Eu orei para você, para que quando chegar esse momento que o diabo vai moer você, para que a sua fé não seja em vão. Porque essa fé aqui na frente dos outros, que diz: ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, de maneira nenhuma eu vou morrer contigo, é fácil. A hora que o diabo oprime, é a hora que a nossa fé tem que valer. E foi essa oração que Jesus disse que faria por Pedro. E é essa palavra que o escritor aos Hebreus tem: olha, vocês estão sendo perseguidos, perdendo parentes, sendo presos, perdendo bens. É agora que a sua fé precisa perseverar. Ele diz que quando a gente não se reúne como igreja, a gente deixa de encorajar uns aos outros. A gente deixa de encorajar uns aos outros. A gente deixa de lembrar que o dia do Senhor se aproxima. Procure um crente que está ausente da sua igreja, procure alguém que está afastado da sua igreja, procure alguém que abandonou o caminho. Ele não considera que a qualquer momento, a qualquer instante, uma trombeta vai tocar, e este momento, esta existência, esse tempo, vai acabar. E todos nós teremos que prestar contas a Deus, quer creiam, quer não creiam. Lembra daquele homem que
construir os seus celeiros. Jesus falou, você é insensato, você vai ter, essa noite te pedirão a tua alma. Você vai ter que prestar contas da sua vida. E aquele que está ausente é aquele que não considera que o dia do Senhor está próximo. Passamos a pecar deliberadamente. O escritor aos Hebreus diz que aquele que se afasta da comunhão passa a pecar deliberadamente. Você já foi num culto assim que você falou, pô, pastor, fuçou a minha vida essa semana. Já foi? Você fica com raiva no começo, né? Mas depois você fala assim, que bom que Deus falou comigo. Que Ele falou que esse aí sou eu. Que o meu caminho está errado. Mas quando a gente se afasta disso, a gente perde a oportunidade de ser exortado. E passa a pecar deliberadamente. O pecado passa a fazer parte da nossa vida, a gente se acostuma com ele. Nós nos esquecemos dos primeiros dias que fomos iluminados, do primeiro amor. O primeiro amor se esvai exatamente porque a gente esquece da comunhão, da capacidade de suportar a tribulação e o sofrimento. Hoje eu vi o testemunho da irmã, falou, o dia que eu me batizei, ninguém da minha família estava lá. Mas eu não desisti de me batizar. Eu suportei esse sofrimento, mas hoje, se alguém pisar no meu calo, aí já não quero mais. Da confiança e da perseverança alcançada somente através do fruto da perseverança. O ausente está sofrendo tudo isso. Isso é um risco para a comunhão. E por fim, ele fala da falsidade. A falsidade como um risco para a comunhão. Porque a gente leu ali o capítulo 4 do livro de Atos, e ele termina falando daquela igreja que tinha uma somente, um só coração. A multidão tinha isso, grandiosa graça era sobre todos, mas logo em seguida, termina ali com Barnabé vendendo o seu campo, ou sua grande propriedade, depositando o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas logo em seguida, essa louvável atitude de Barnabé é contrastada pela mentira do casal Ananias e Safira no capítulo 5. Tentando fazer parecer que a sua oferta era tão preciosa ou tão digna como a de Barnabé. Sabe que a gente vê aqui o perigo? Gente que quer os benefícios sem pagar o sacrifício. Eu quero que todo mundo me admire porque eu dei uma grande oferta, mas eu não quero dar a oferta toda. Porque Barnabé vendeu a sua propriedade, deu tudo. Eu quero parecer que eu estou dando tudo. Foi essa a atitude de Ananias e Safira. Não estavam dispostos a entregar tudo realmente. Eu falei que eu vou dar essa oferta, então eu vou dar. Você já tem visto aí ultimamente, vira e mexe, acontece alguém pego porque ele tem um diploma de médico falso? Ele quer o benefício, eu quero ser chamado de doutor. Eu quero ser tratado de uma maneira diferenciada. Mas eu não quero gastar 7, 8, 9 anos da minha vida estudando medicina e fazendo meus aperfeiçoamentos. Quero o benefício, mas não quero o sacrifício. E aí você engana. A falsidade que Ananias e Safira queriam tratar ou mostrar para a vida da igreja. Gente que não quer encher o coração de Deus. Isso é um problema sério para a comunhão, porque Ananias e Safira deixaram-se ser cheios das coisas de Satanás. No capítulo 5 de Atos, diz que, no verso 3, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que você recebeu da propriedade? Paulo faz essa mesma exortação para Efésios. Vocês não se deixem, não se embriaguem com vinho no qual há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Diz um teólogo que o diabo ele é o contrafator de Deus e que ele tenta sempre fazer uma imitação barata da ação de Deus. E que, assim como o Espírito de Deus propõe a nós sermos cheios e nos deixarmos ser cheios por Ele, sermos completamente dominados, dirigidos por Ele,
O diabo quer fazer essa mesma coisa conosco, nos enganando. Se você não é cheio do Espírito, você corre um grande risco de estar sendo cheio das coisas do diabo. Lembra que eu falei daquela professora que dizia assim, olha, você presta atenção, para onde você está indo? O que você vai fazer? Se para onde você está indo, seja lá o que dia que for, você não cruzar com o diabo no meio do caminho, é porque você está indo na mesma direção que ele. Tá? Tenha sempre a consciência de estar indo no caminho contrário do diabo. E Ananias e Safira não quiseram se encher do Espírito de Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Foram cheios do diabo. Deixaram se encher pelo diabo. É por isso que eu falo para vocês, irmãos, olha, leia a Bíblia. Quando? Todo dia. Leia a Bíblia todo dia. Ore todo dia. Porque senão o seu coração vai ser cheio de alguma coisa. Tá? E gente que, por final, a falsidade faz com que gente se transforme em instrumento do diabo. Pedro pergunta, por que o seu coração está cheio de Satanás? Porque eles mentiram. As suas atitudes mentirosas. E aquela igreja só foi curada quando essa falsidade foi tratada, é que a igreja conseguiu caminhar em paz. Veja o verso 11, que diz que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos, depois que Ananias e Safira foram mortos por Deus. Nem a gente que mata os outros não, viu? Não vai sair por aí a caça às bruxas. Vou achar quem é falso, aí eu quero matar. Não é isso. Isso é para cada um de nós pensarmos em nós mesmos, no nosso coração. Qual o risco que a minha comunhão com meu Deus e com a minha igreja está correndo? Se eu cultivar a incredulidade, se eu cultivar a ausência, se eu cultivar a falsidade, não a honestidade, não encher o meu coração de Deus, a comunhão corre um grande risco. Eu quero terminar lembrando que aqueles homens, que aquela igreja se perseverou na comunhão, e por isso, comunhão tem a ver com unidade, com uma igreja que caminha com a mesma mente, com o mesmo coração, e que por isso pode fazer as coisas juntas. A igreja em comunhão, ela está em comunhão, ou ela está unida, ou ela anda em unidade em torno da pessoa de Jesus e o seu sacrifício. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão que o próprio Espírito Santo de Deus proporcionava. Segundo, ela andava unida em torno da missão. Qual era a missão que Jesus deu para eles? Vão pelo mundo, façam discípulos, batizem, ensine-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Não fiquem perdendo tempo com outras discussões. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Façam isso. Eles estavam em torno da palavra de Deus, do ensino dos apóstolos, daquilo que Jesus ensinou que eles deveriam guardar. Então, por que nós devemos caminhar juntos? Porque só a comunhão pode oferecer dois tipos de relacionamentos que vão tratar a nossa alma. Unidos em torno da pessoa de Jesus, da missão e da palavra. Cultivando aquelas marcas da comunhão. A comunhão vai oferecer para nós dois tipos de relacionamento que tratam da nossa alma. Primeiro, vai oferecer para nós uma amizade espiritual. Não existe amizade espiritual fora do povo de Deus. Pode ser a pessoa mais encantadora do mundo. Uma amizade espiritual só acontece no ambiente espiritual da igreja. A amizade espiritual existe entre amigos espiritualmente unidos, que partilham a vida. Lembram que discipulado é transferência de vida. Troca. Eu vou dar generosamente de tudo que eu recebi, seja em termos espirituais, seja em termos materiais. Isso é amizade espiritual. Essa troca, eu ofereço isso para outro. Me uno com outro
para partilhar a vida. E segundo, orientação espiritual, que ocorre quando alguém decide dedicar tempo para falar da própria vida a uma pessoa respeitada. Não precisa, às vezes não precisa ser íntima, mas uma pessoa respeitada, que concede o seu tempo para ouvir, orar, meditar, falar a outra pessoa. Eu quero encerrar aqui com o pastor Josué, um velhinho naquela época, que me atendeu nas minhas necessidades. Eu acho que eu já contei isso para os irmãos, me veio isso agora à memória. Saí cedo de casa, ele pediu para ir na casa dele, tomar um café com ele. Ele já era bem idoso, já estava assim nos últimos tempos da sua vida. Ele me atendeu, conversamos bastante, e ele disse assim: Edivaldo, eu vou orar 15 dias. Tá bom, né? Se o senhor está falando isso, vou. E fui para casa assim, indignado. Porque eu fui naquela manhã esperando que ele me desse uma resposta pronta. Saia daqui, faça isso, isso, isso e pronto. E resolva, está resolvida a sua vida. Um pastor experiente, um líder tremendo, um homem de Deus. Falei, bom, vou lá, investir meu tempo, vou sair de lá com a solução para os meus problemas. E ele pega e fala assim, eu vou orar 15 dias, tá bom? Vou orar de madrugada. Foi quando eu aprendi, ele falava isso, né? Vou orar de madrugada. Todos os dias eu acordo de madrugada para orar, porque de madrugada a fila é mais curta, ele dizia, brincava com a tia. Ore de madrugada que a fila é mais curta. Eu voltei indignado, entrei no carro, fui para casa, a gente morava uns 10 quilômetros de distância. Quando eu cheguei em casa, para a hora do almoço já, a Rosângela perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, olha, o velhinho é bom. Esses 10 quilômetros, talvez uns 20 minutos de carro, eu fui convencido das palavras dele, da maneira como ele me atendeu e da solução que ele não tinha para dar naquele momento, mas que ele falou, eu vou buscar diante de Deus isso. Não tenho respostas prontas para você. Eu tive orientação espiritual naquela hora. Eu não era íntimo do pastor Josué. Eu era conhecido dele, posso dizer isso. Mas ele me deu orientação espiritual. Só na comunhão que esse tipo de relacionamento pode prosperar, pode cultivar. Eu quero convidar você a pensar sobre as marcas da comunhão, sobre os riscos que ela corre e sobre aquilo que devemos buscar. Você sendo um canal de Deus para ser envolto pela graça de Deus, você sendo um canal de Deus para abençoar quem está próximo de você também. Peça a Deus agora para trazer discernimento ao seu coração, à sua mente, sobre tantos riscos, tanto sobre as marcas quanto os riscos da comunhão. Para que você e eu, nós como igreja, possamos perseverar, unânimes, uma mente e um coração, na doutrina dos apóstolos e na comunhão.